Olá para todos, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar sobre os riscos da ortodoxia dentro da psicanálise. Então, se seguir uma psicanálise tida como ortodoxa, eu vou estar explicando o que é a psicanálise ortodoxa. Bom, vamos começar, e eu creio ser importante aqui, agradecendo aos inscritos no canal. Já estamos aí com mais de 530 inscritos no canal, mais de 190 vídeos em diferentes temáticas da psicologia. Então, se você ainda não participa desse trabalho, participe, acesse o canal, se inscreva, assista aos vídeos. Importante também relatar que, como há um grande número de vídeos, chegando ao final da página de vídeos é importante sempre estar clicando em carregar mais, que vai vindo os vídeos um pouco mais antigos. Caso você queira buscar uma temática específica, para facilitar essa busca você pode estar usando a lupinha em cima do canal. Tem um buscador que ele busca especificamente dentro dos vídeos do canal. Ele está ao lado do menu ali onde diz playlist, vídeos, início. Tem uma lupinha que está te dando acesso aos vídeos daquele canal. Enfim, novamente agradecendo a todos. Quem ainda não é inscrito, participe. E vamos começar esclarecendo o que é ortodoxia ou o que é ortodoxo. Então, para isso, vou usar alguém que já é meu conhecido de algum tempo e que eu tenho um grande apreço, que é o nosso dicionário Aurélio da língua portuguesa, o qual eu considero como o melhor dicionário que nós temos da língua portuguesa. E a definição que o Aurélio nos traz é a seguinte: ortodoxo, conforme com a doutrina religiosa tida como verdadeira, conforme com os princípios tradicionais de qualquer doutrina moral. E aí ele traz uma definição realmente bem voltada para princípios religiosos, que dentro da psicanálise chega a ser um tanto irônico, considerando que Freud tinha uma visão bem cética quanto à religiosidade e não muito benéfica da introdução da religião na vida do ser humano. Então, na nossa terceira definição, ele traz da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa ou relativa a ela. E na quarta definição, que é secretário da Igreja Ortodoxa. Bom, enfim, então o que nós temos, qual das definições que se aplicam à forma que nós estamos usando a palavra aqui hoje? A forma que nós estamos usando se refere justamente a princípios tradicionais. Então, quando a gente fala em uma psicanálise ortodoxa, estamos falando de uma psicanálise que respeita os seus princípios originais existentes. Porém, aí levanta-se um questionamento a respeito. Quais são os princípios originais da psicanálise? Então, muitos dizem que praticam uma psicanálise ortodoxa, alguns nem dizem, mas a gente vê na sua forma de atuação e de leitura da psicanálise que o fazem. Então é aquele sujeito que ele se forma e faz a sua formação na área psicanalítica e ele quer realmente aplicar a psicanálise conforme Freud a escreveu. E ele realmente, se você questioná-lo, ele afirma: não, eu faço a psicanálise como Freud fazia, eu sigo Freud. Esse geralmente é o psicanalista ortodoxo. Aí nós temos um questionamento para esse indivíduo. Em primeiro lugar, qual Freud você segue? Porque se eu sigo a mentalidade de Freud de anos 1900 para trás, antes da interpretação dos sonhos, onde ele estava no início do desenvolvimento e do pensar a psicanálise, você vai ter que, por exemplo, procurar um lugar no cérebro para o inconsciente, você vai ter que afirmar que todas as histéricas foram estupradas ou abusadas sexualmente quando eram crianças, você vai ter que trabalhar com método de hipnose com os seus pacientes. Se é esse Freud que você segue, boa sorte aí ao tentar hipnotizar teus pacientes e ao tentar justificar que toda histérica foi abusada quando criança, ao tentar procurar um lugar para o inconsciente no cérebro humano. São ideias incoerentes, são ideias que não apresentam um nexo diante da nossa compreensão atual, com certeza. Tanto é que o próprio Freud
não tão tarde assim, percebeu a incoerência de muitas dessas atitudes, reviu e reformulou sua teoria. Então, Freud, quanto às histéricas, por exemplo, ele percebeu que não necessariamente uma histérica precisava ter sido abusada durante a infância, que ela poderia simplesmente ter tido uma fantasia sexual com alguém que fosse altamente repreensível ela imaginar essa fantasia, ou seja, ela fantasiou uma relação sexual com o pai, com a própria mãe ou com algum familiar muito próximo, e isso manifestou sintomas histéricos nela. Então, são coisas que o Freud reviu. Por exemplo, acerca do inconsciente, ele percebeu que não havia mais nexo e cabimento de ficar se procurando o inconsciente no cérebro. Então, se começa a entender o inconsciente como uma atitude e não necessariamente como um lugarzinho específico. Ah, não, aqui está o cérebro, aqui no cérebro está o inconsciente. Tanto sem nexo que o próprio Freud reviu tudo isso e posteriormente reformulou sua teoria. Isso também leva a algumas críticas meio pouco embasadas e pouco pensadas acerca de Freud. Então muita gente diz que o Freud ele era incoerente porque ele se contradizia. Freud nunca se contradisse. Ele simplesmente reviu e releu o que afirmou anteriormente. É bem diferente. Então, se contradizer é você afirmar uma coisa e ao mesmo tempo estar afirmando outra ou estar fazendo outra. Isso é contraditório. Agora, você afirmar uma coisa, ter uma releitura, ter acesso a dados novos e reformular esse pensamento não é contraditório, é simplesmente inteligente. É uma atitude sábia. E o Freud realmente fez isso ao longo da sua vida, o que torna ainda mais incoerente se querer seguir uma psicanálise ortodoxa, já que o próprio Freud não foi ortodoxo ao seu método. Então o próprio Freud ele reformulou a sua teoria por diversas vezes de acordo com novas informações, de acordo com necessidades. Era de se esperar. Afinal, ele estava desenvolvendo a psicanálise, automaticamente se entende que ele estava experimentando muitas coisas, ele estava analisando tantas outras, e isso fez com que a psicanálise fosse muito mutável durante o longo da vida do Freud. E realmente, nos 80 e poucos anos, se eu não me engano, que ele esteve vivo, ele realmente reformulou por algumas vezes sua teoria, reviu vários conceitos, atualizou. Portanto, não é difícil imaginar que se o Freud estivesse vivo hoje, a psicanálise não seria muito do que era na época dele. Então, realmente, com certeza ele teria revisto muito dela, teria atualizado muitas coisas, teria construído algo bastante diferente. Enfim, também temos o outro lado. Qual que é esse outro lado? É aquela questão de que eu posso alterar tanto uma teoria que já não se reconheça mais ela. Então eu coloco tanta coisa pessoal na psicanálise, eu trago tantas inovações para ela, que ela acaba deixando de ser psicanálise e se torna qualquer outra coisa. E isso também é necessário se estar atento e se cuidar. Então, para não alterar a psicanálise a tal nível que ela não seja mais psicanálise, que ela não seja reconhecível. Então, se alguém que tem minimamente conhecimentos na área psicanalítica consegue reconhecer o teu método como psicanalítico, tranquilo. Agora, se mesmo quem tem um bom conhecimento na área não reconhece que você está fazendo psicanálise, opa, pera lá, a coisa aí está desandando por algum lado. Então é necessário também se tomar esse cuidado e também, caso você estude a psicanálise, veja, e não encontre nela tudo o que espera ou tenha muitas contradições, nada impede que você estude mais e crie sua própria teoria. Temos vários exemplos disso. Então temos alguns exemplos, como o Jung, por exemplo, que conheceu a teoria psicanalítica, estudou, entendeu, porém não se adequou a ele e ele esperava mais coisas do que a psicanálise poderia proporcionar a ele. Foi lá e criou sua própria teoria. Nada mais correto e nada mais digno do que tal atitude, até mesmo do ponto de vista ética. E se falarmos eticamente,
nada mais adequado do que seguir princípios éticos e, se você realmente está desvirtuando muito de uma teoria, criar a sua própria, dar o seu nome, fazer do seu modo. Obviamente, talvez Jung não tenha feito isso necessariamente por vontade, mas quase que por necessidade, já que o Freud não aceitava as ideias que ele tinha para além do que a psicanálise comportava. E como o Freud estava vivo, né, ele não podia fazer como tantos outros fizeram depois, que foi realmente desvirtuar a psicanálise de tal modo que chega a ser ridículo e não se reconhece mais a psicanálise. Eu não vou citar nome de autor para não estar sendo muito direto aí nas críticas, mas a maioria que tem um pouco de leitura na área psicanalítica vai ter uma noção de alguns que podem se encaixar dentro do que eu estou falando. Então tem alguns autores aí logo posteriores ao Freud, então não são pessoas que surgiram muito tempo depois da morte dele, não. São pessoas que inclusive conviveram com Freud, tiveram uma certa relação ali com ele, e que desvirtuaram a psicanálise de tal modo que se tornou ridículo e quase irreconhecível. Então fugiram a princípios básicos da psicanálise, não se atentaram realmente a coisas essenciais que o Freud definiu. Inclusive alguns levando a psicanálise para lados religiosos, que, como eu já mencionei antes, era uma área de desprezo do Freud. Então o Freud, em hipótese alguma, queria a psicanálise assimilada a qualquer coisa que tivesse religião no meio. Prova disso é o fato justamente da briga dele com Jung. Um dos motivos foi justamente o fato de que o Jung queria isso, que o Jung não estava falando em fazer religião com a psicanálise, mas sim em buscar entender no ser humano a influência da religião e qual era a necessidade e a importância da religião para o indivíduo, que é uma coisa bem interessante de estudar pelo Jung também, se vocês tiverem interesse. E mesmo assim, mesmo sem ele querer tornar a psicanálise uma religião, mas simplesmente estudar religiões, isso já foi o suficiente para o Freud realmente ser enfático no fato de que não existia a possibilidade de fazer isso dentro da psicanálise. E aí a gente se questiona a respeito de alguns posteriormente que vão justamente levar a psicanálise para o lado religioso. Então a gente se questiona drasticamente até onde isso é psicanálise. E várias outras questões que realmente fogem muito ao que é esperado da psicanálise, porém o equilíbrio entre o que é esperado e a ortodoxia, ou seja, saber atualizar a psicanálise de modo que ela não se torne incoerente e que ela seja aplicável à nossa atualidade, e até onde isso vai sem desvirtuar e sem descaracterizar totalmente a psicanálise, realmente é uma linha muito tênue e que é muito difícil definir até onde é uma coisa e onde começa a outra. Então é necessário muito cuidado e realmente estar mexendo o mínimo possível na teoria, porém ter consciência de que é necessário adequá-la e é necessário realmente torná-la aplicável ao contemporâneo. Então não adianta nós queremos pegar uma teoria de 100 anos atrás e queremos aplicar ela hoje exatamente como ela era 100 anos atrás. Prova disso é que o próprio Lacan vem com uma releitura da psicanálise que é bem interessante, justamente nessa tentativa de estar atualizando a psicanálise e de estar tentando focar um pouco mais e fechar muitas coisas que ficaram abertas, que o Freud não teve tempo. Lembremos que ele passou a sua vida inteira praticamente trabalhando acerca da psicanálise, mesmo antes de entender o que era a psicanálise, ele já realizava estudos e tinha interesses na área dos sonhos, tinha interesse em várias áreas que posteriormente serão agregadas à psicanálise, e o Lacan vem fazendo essa releitura e justamente dizendo não, o que estão fazendo, e ele tem sérias críticas a muitos autores da psicanálise, o que estão fazendo por aí, essa porcaria toda não é psicanálise, isso aí já foi para longe da psicanálise, é qualquer coisa, menos o que Freud iniciou. Então vamos tentar pegar o que Freud trouxe, trabalhar em cima disso para atualizar, porém sem fazer uma coisa totalmente diferente. E
Alguns afirmam que ele conseguiu, outros têm críticas também ao fato dele ter mudado muita coisa da teoria freudiana, mas enfim, é uma forma de tentar atualizar. Lembrando, como dito anteriormente, que o próprio Freud foi atualizando a sua teoria de acordo com cada nova descoberta e de acordo com o passar dos anos. Então, é de se esperar que a psicanálise sim precise ser atualizada. Ela precisa estar sendo revista para se adequar realmente ao contemporâneo. Do contrário, ela não se aplica. Enfim, uma das outras coisas que é importante também destacar aqui, que houve um período de muita crítica quando se falou em trabalhar psicanálise em grupo. Hoje já tem uma aceitação um pouco maior, muitos ainda criticam o trabalho da psicanálise em grupo. E aí falam, Freud nunca atendeu em grupo. De fato, Freud nunca atendeu pacientes em grupo. Mas lembremos que Freud, já no final da sua vida, muito próximo do final, escreveu alguns livros, como por exemplo A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, que se eu não me engano é bem próximo ali já da data, em torno de 15, 20 anos no máximo antes dele morrer. Não é tão próximo, mas também não é tão distante. E Freud escreveu esse texto justamente fazendo uma análise da influência da sociedade no indivíduo, dos grupos, na forma de agir do sujeito ou do indivíduo. Então, ali nós percebemos também outras questões da ampliação da psicanálise. Então, ali nós percebemos que justamente Freud já estava analisando, assim como em Totem Tabu, assim como em alguns outros livros, nós percebemos que o Freud ele já estava analisando questões sociais para além das familiares, que também é uma crítica que muitos fazem ao Freud sem se atentar a isso, que o Freud definia que o sujeito é tudo o que a família o torna, então o indivíduo é o que os pais fizeram dele. Freud mesmo já estava revendo esses conceitos. Não teve tempo de escrever mais diretamente a respeito disso, porém, se nós analisarmos principalmente Psicologia das Massas e Análise do Eu, nós perceberemos que já estava havendo ali um movimento de rever essa situação do indivíduo ser constituído exclusivamente pela família e pelo aspecto familiar. São coisas que demonstram essa atualização do Freud e que já estava se caminhando para a psicanálise ter uma compreensão melhor da influência da sociedade no indivíduo, ter um entendimento melhor de várias outras questões. Então é necessário que estejamos atentos a esses detalhes para realmente entendermos que muita coisa sim, a psicanálise precisa ser revista, precisa ser atualizada, porém também entendermos até onde essas atualizações não descaracterizam completamente o que é a psicanálise. Obrigado a todos, espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco do quanto é tênue e necessário pensarmos acerca disso, de, por um lado, nem estarmos tornando a psicanálise algo tão ortodoxo e tão atrasado que não se aplique aos dias atuais, mas, por outro lado, também não estar inovando ela a tal ponto que não seja mais psicanálise, que seja outra coisa. E aí, para quem realmente acredita, não, eu tenho inovações suficientes para mudar totalmente a psicanálise e entender o sujeito de uma forma melhor, segue aí o exemplo do Jung. Então, pega o teu conteúdo e formula a tua própria teoria. Pode ter embasamento na outra, não quer dizer. Não há nenhuma falha ética, ao contrário, inclusive é uma coisa muito bem vista, você pegar conceitos de uma teoria para embasar a nova que você está trazendo. Porém, devemos sempre ter na mente que é uma teoria nova, com seus próprios conceitos, com uma forma totalmente diferenciada de ver o sujeito. E que não é mais aquela teoria outra que foi embasada, mas que sim tem características daquela que foram trazidas para dentro desta. Enfim, obrigado a todos pela atenção, espero que o vídeo tenha ajudado. Acesse o canal, se inscrevam, clique em gostei para nos ajudar a destacar os vídeos e até o próximo vídeo.